Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. E sempre que eu tenho um catarro, um resfriado, uma gripe, eu me lembro da minha mãe que sempre dizia: se está tossindo, sabe aquele dia que você acorda à noite com aquela tosse enjoada que você não consegue dormir, fica preocupado porque o marido também está acordando. Aí eu vou à cozinha, porque minha mãe já fala: vai lá, faz um leite bem quente, coloca mel. Quem já fez isso? Né? Mel com leite quente. Quando não tem mel, que minha mãe queimava açúcar, não é? Isso aí, queimava açúcar, e a hora que o açúcar estava queimadinho, colocava o leite, deixava aquecer. Quem já fez isso? A maioria, né? E aí a gente toma aquilo, às vezes, no meio da madrugada, volta para a cama, e aquilo acalma a garganta da gente. Eu me lembro que, quando meus pais se casaram, meu pai veio de Minas, saiu de Minas muito novo, pegou o trem, parou na última estação, que era a estação de Barra Mansa, onde a minha mãe morava. Se conheceram na igreja, ele percebeu que Barra Mansa não ia ter futuro, foi para São Paulo, se organizou. Meses depois, 2 anos depois, eles se casaram, e aí sim meu pai pôde completar os estudos dele. Ele se casou, ele não tinha nem mesmo a 4ª série completa. Hoje ele já tem 2 pós-doutorados, né? Então ele sempre estudava sozinho, estudava em casa. E eu me lembro, menina, de acordar, isso em torno sempre de 2h30, 3 horas da manhã. Eu lembro que eu acordava, meu pai trabalhava o dia inteiro, depois a gente ia para a igreja, ele chegava em casa, dormia um pouquinho, e quando era em torno de umas 3 e pouco, ele acordava e ia estudar para depois sair cedo para trabalhar. E eu me lembro de acordar, esquentar o leite, colocar o mel e levar para o meu pai, que estava nesse horário, de madrugada, estudando. E até hoje é muito interessante que todas as vezes, olha que eu já estou com 57 anos, todas as vezes que eu acordo de madrugada e tomo um leite com mel, eu me lembro da infância, levando mel com leite para o meu pai estudar no meio da noite. São lembranças que a gente tem, né, que vêm para a gente em dias como esse, Dia dos Pais, Dia das Mães. Mas é claro que hoje eu quero falar sobre leite e mel. Verdade. Hoje nós vamos conversar sobre leite e mel. Porque esta expressão aparece na Bíblia 21 vezes. Sempre se referenciando a terra que mana leite e mel, a terra de Israel, a Canaã, a terra prometida. A primeira vez que esta expressão aparece na Bíblia está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus olha para o sofrimento do povo de Israel no Egito, e aí Deus fala com Moisés, quando ele estava tangendo o seu gado, e literalmente chega no local, vê a sarça ardendo. No meio da sarça, Deus conversa com Moisés. E dentre a conversa, Deus diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra que mana leite e mel. A verdade é que esta palavra sobre a promessa da terra não foi dada a Moisés. Moisés foi chamado ali para ser o libertador e aquele que levaria o povo para esta terra. A promessa foi feita para Abraão. E na época, Deus disse a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela. E a gente está falando de 600 anos, cerca de 600 anos antes de Moisés. Deus diz para Abraão: sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão chega em Canaã, Abraão mora em Canaã, Abraão reside em Canaã, Abraão conhece a terra. Gênesis 13, Deus fala assim para Abraão: toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. No capítulo
versículo 17, de novo Deus refaz a promessa dele com Abraão e diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Por isso que a terra de Canaã, hoje conhecida como a terra de Israel, ou Estado de Israel, o próprio Deus determinou: eu darei a vocês, descendentes de Abraão, hoje chamados judeus, como uma terra, uma herança perpétua. Abraão vivia na terra. Abraão conhecia a prosperidade da terra. Abraão conhecia a abundância da terra. Deus não precisava dizer a Abraão como é que a terra era. Ele estava ali, ele estava vendo a terra. Ele estava caminhando sobre a terra. Ele viu a terra. Deus permitiu que Abraão fosse 600 anos antes, cerca de 650 anos antes do povo de fato entrar na terra. E Deus disse: eu darei a você. 600 anos se passaram até a promessa de Deus se cumprir. Não importa quanto tempo leve, Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Há portas que eu e você abrimos hoje, quando nós oramos pelos nossos filhos, quando nós cuidamos do nosso casamento, quando a gente vem à igreja, quando a gente trabalha, quando a gente organiza a nossa vida cotidiana e profissional. Há bênçãos que a gente colhe hoje, mas que a nossa descendência vai colher por causa da nossa fidelidade a Deus. Os israelitas, 600 anos depois, colheram a bênção de Deus, a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, um só homem. A promessa de Deus para o que hoje nós chamamos de Israel foi feita para um só homem. Para este homem sozinho, fora do meio dos seus, longe da sua parentela, numa terra estranha, mas Abraão foi fiel a Deus, foi amigo de Deus. Então não importa o quão solitário esteja, permaneça buscando na presença de Deus, na vontade de Deus, que vamos colher, e os nossos descendentes hão de colher o fruto do nosso trabalho, da nossa escolha, do nosso esforço nos dias de hoje. Eu colho as bênçãos de Deus na vida da fidelidade dos meus pais. O Álvaro colhe a bênção de Deus, porque teve uma mãe que foi fiel, que mesmo quando o marido não era crente, levava os filhos, e quando ela não podia ir para a igreja, em casa, ela todos os dias fazia culto doméstico. Ela não conhecia os hinos do inário, mas ela inventava a melodia, e eles aprenderam e leram e foram criados dentro de casa, servindo a Deus. Nós colhemos e haveremos de colher. Mas a terra era uma terra que manava leite e mel. E leite e mel já expressava a abundância da terra, a fertilidade da terra. É muito interessante porque quando, 650 anos depois da promessa para Abraão, quando Deus levanta Moisés, e antes até deles entrarem na terra, os espias vão olhar a terra. Quando os espias voltam, a Bíblia diz lá em Números 13, quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Quem já viu um cacho de uva desse tamanho? É um cacho, um único cacho de uva, aonde 2 homens tiveram que carregar nos ombros. Então imagina aquele cacho de uva colocado sobre 2 ombros, para o tamanho. Gente, eu fico imaginando a delícia que não devia ser essa uva. Eu fico imaginando o tamanho desse cacho. 2 homens para carregarem um cacho de uva. Colheram também romãs e figos. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. E aqui estão alguns dos frutos dela. Deus é lindo, porque sempre o que Ele promete para a gente é bênção. O que Ele promete para a gente é prosperidade. O que Ele promete para a gente são coisas boas. De Deus nunca vem nada ruim. Nunca
nunca vem marido ruim, nunca vem filho ruim, nunca vem esposa ruim, porque a Bíblia diz que a boa esposa vem do Senhor, o bom marido vem do Senhor, nunca vem nada ruim. E a terra manava leite e mel. Leite e mel. Ter leite na terra significa, ou significava, essa expressão mostra isso, fala de uma terra próspera, de uma terra fértil, mas também com bom pasto. Porque leite não brota da terra. Como é que a gente tira leite? Da vaca, de uma cabra, de uma ovelha. Então, ter leite significa o seguinte: ter um bom pasto, uma boa terra. Uma terra que pudesse, literalmente, ter pasto para os rebanhos e tirar leite. Quem é que já tirou leite de vaca, de cabra, alguma coisa assim? Né? Eu lembro da minha infância, quando ia na fazenda onde meu pai nasceu. Eu, literalmente, não tinha jeito com isso. E confesso até que aquele leite morno, na hora que sai, era uma coisa que eu não gostava. Tem gente que gosta, era uma coisa que eu não gostava muito. Esperava esfriar um pouquinho, enfim, dar uma diluída, mas é um leite forte. É um leite completamente diferente do leite que a gente toma hoje. E é muito triste, porque hoje tem tanta gente com intolerância à lactose, né? Tanta gente. E aí você fica olhando e você vai pensando, meu Deus, leite não pode ser ruim. Eu amo leite, eu gosto de leite, né? Gosto de derivados de leite. O Álvaro gosta muito de queijo. Leite jamais. Agora, claro que hoje tantas coisas se deterioraram. O leite que é colhido, a forma como o gado é tratado e até que chegue na nossa mesa, são vários processos que vão complicando isso que hoje nós chamamos de leite. Mas ter leite naquela época falava de prosperidade, de bênção de Deus. Hoje, quando uma pessoa se casa, ela quer ganhar uma viagem de lua de mel, ela quer ganhar, sei lá, um apartamento, um móvel, uma geladeira, um fogão. O presente que se dava para uma família quando um rapaz e uma moça se ganhava ou se casava era, sabe o quê? Uma vaca. Um animal que pudesse dar leite. Quando muito, umas galinhas para também terem um ovinho para fazer lá, quem sabe, uma omelete. Era leite, era o gado, porque era o melhor presente. Você estava dizendo para aquele casal, olha, cuidem muito bem desse animal. Um animal, se fosse uma família rica, muitas vezes a parentela se organizava, um dava macho, outro dava fêmea, exatamente para que houvesse alimento. Porque quem tinha gado e quem tinha terra é que acumulava riquezas naquela época. Então, dar um animal de presente, ninguém hoje vai querer receber uma vaca ou uma cabra de presente de casamento, mas era o costume daquela época. Agora é bom a gente pensar, o leite não surge sozinho na mesa. É preciso criar o animal, é preciso aprender a tocar o gado, é preciso arrumar a pastagem, é preciso tirar o leite, o leite diariamente. Alguém tira o leite da vaca por um mês? Não. Como é que você tira o leite? Todo dia. Todo dia. Tem aquelas vacas que são as chamadas vacas leiteiras, né, que só fazem isso, ficam ali todo dia, você vai tirar o leite. Ter leite na vida fala da possibilidade, da bênção de Deus de nós termos aquelas tarefas diárias, cotidianas, do trabalho, da casa, da rotina do lar. Isso significa que todos os dias a gente tem o pão à mesa. Todos os dias a gente tem a bênção de Deus. Todos os dias a gente vai cuidando da nossa horta, do nosso gado. A gente vai cuidando do nosso pasto e a gente vai tendo a bênção de Deus. O mel é diferente. O mel, literalmente, é produzido pelo quê? Abelha. Abelha produz mel. E ela também vai produzindo muito devagar. Muito devagar. Esses dias eu e o Álvaro estamos caminhando e ali na península tinha uma área cercada dizendo, cuidado, abelhas e tal. E aí nós começamos a conversar sobre a abelha, e ele estava dizendo que tinha acabado de ler um artigo dizendo que se as abelhas fossem extintas, em poucos anos, o que acabaria na Terra? A vida. Porque as abelhas, elas dão conta da polinização das plantas. Sem a polinização das plantas, as plantas não vão se reproduzir. E sem planta,
significa que nós não teremos oxigênio. E sem oxigênio, nós não sobrevivemos. Um animal tão pequenininho, né, com aquele ferrãozinho complicado, né? Tão pequenininho, mas mostra para a gente o quanto Deus fez tudo em equilíbrio. E Deus estava dizendo para o povo, olha, vocês vão ter como arar a terra, como cuidar da terra e como ter leite, mas também vão usufruir do melhor do meio ambiente. Tudo aquilo que eu preparei para vocês. E todas as vezes que eu olho para a natureza, todas as vezes que eu vejo um pássaro, todas as vezes que a gente vê esse equilíbrio tão lindo na terra, a gente pensa como Deus formou a terra num equilíbrio tão perfeito para o nosso bem-estar. Deus criou tudo de uma forma muito equilibrada, mas nós, humanos, destruímos aquilo que Deus criou. Mas mais do que isso, Deus nos deu capacidades emocionais, sociais, intelectuais, espirituais. E quando a gente olha, tudo que foi criado foi para o bem-estar do homem. Portanto, aproveite tudo aquilo que Deus planejou para você. Sabe, esses dias a gente estava caminhando, começou a chover, e aí ele falou, e aí agora? Eu falei para ele, agora a gente está na chuva, quem está na chuva tem que se molhar. E aí caminhamos na chuva, agradecendo a Deus pela chuva. Agradeça pela chuva, agradeça pelo sol, agradeça pelas estrelas à noite, agradeça quando você olhar o mar, agradeça pelos animais, se você gosta lá do cachorro, do gato, de um periquito, papagaio, agradeça pelas frutas, agradeça pelo frio, agradeça pelo calor, agradeça pelo sol, agradeça pela noite, agradeça pelo sono, tantas coisas boas que Deus nos deu. Usufrua o seu leite com mel. Usufrua aquele leite quentinho com mel no meio da noite, no meio do desespero, no meio da aflição. Sempre vai ter leite e mel na nossa vida quando nós servimos a Deus. Mas é interessante que todas as vezes que a expressão leite e mel aparece, a Bíblia diz, terra que mana leite e mel. Emanar significa crescer, nascer, espalhar em pequenas partes, desprender, exalar, fluir com constância, derivar, originar. É o inverso de acabar, extinguir, desaparecer. Esse é um verbo que a gente quase não usa mais em português. O emanar. Emanar também é diferente de acumular. Acumular é juntar, amontoar, guardar, receber com intensidade mais do que precisa ou mais do que o suficiente. Hoje as pessoas não estão muito interessadas em emanar. Nós vamos falar bem desse verbo já já. As pessoas estão interessadas em acumular. As pessoas estão interessadas em acumular riqueza. Tem gente que está interessada em acumular quantas curtidas tem o post que ela coloca no Facebook, ou seja lá onde for. As pessoas estão querendo acumular seguidores, querendo acumular fama, roupas, bolsas, sapatos. E tem gente acumulando coisa absolutamente desnecessária. Eu, como psicóloga, quantas vezes, não cheguei aí na casa das pessoas, mas trazia foto de gente, eu conheci, eu lembro que algumas vezes eu conheci pessoas que fecharam um apartamento inteiro na Zona Sul, em frente à praia, lotado de tranquilaria. Era ventilador que não funcionava, geladeira velha, caixa de pizza, tudo que não precisava mais trancado dentro de um apartamento que valia milhões. Guardando lixo. Tem gente que guarda tudo, não consegue se desfazer de nada. Isso tem um nome, são os acumuladores Isso vira uma doença. Uma pessoa que não consegue se desprender, que não consegue guardar essa riqueza acumulada, que nós, enquanto sociedade, temos buscado, cada vez mais está abrindo o abismo entre aqueles que têm dinheiro e aqueles que não têm. Tanta gente acumulando riqueza e tanta gente sem nada. Tanta gente sem nada. Mas esse é mais um dos sinais dos últimos dias. Tiago 5,3 diz assim: vocês acumularão ou amontoarão bens nestes últimos dias. As pessoas hoje pensam em acumular, armazenar. Armazenar por prazer, armazenar para dizer que tem. Mateus 6,19, palavras de Jesus. Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra,
Onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não a roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. É interessante que na economia divina, Deus não trabalha com acúmulo. Lembram da oração de Jesus? Era o pão nosso de cada dia. Lembram do maná? O maná caía, acumulava, a pessoa como podia acumular por um mês. O maná caía diariamente. Aquilo que você, se a pessoa recebesse demais e guardasse para o dia seguinte, no dia seguinte estava apodrecido. Só no sábado caiu uma porção dobrada, a pessoa podia guardar uma porção dobrada, aliás, na sexta-feira, para que sábado não precisasse colher, e no sábado não estava apodrecido. Mas se guardasse aquilo para o domingo, estaria apodrecido. É muito interessante porque na economia divina, Deus não trabalha com acúmulo. Deus trabalha com emanações. Em hebraico significa uma atividade constante, que flui, que corre. Mel e leite, portanto, na terra de Canaã, não eram para ser estocados, mas emanados. Vocês conhecem a história da galinha dos ovos de ouro? Quem conhece? Quem não conhece? Né? Tem gente que não conhece. Qual é a história da galinha? Um homem comprou uma galinha, ganhou um pintinho, na verdade era um pintinho, e no que cresceu começou a dar ovo. Ao invés de dar o ovo branco que a gente come, dava ovos de ouro. E ele começou a ficar muito feliz, porque olhava para aquela galinha, e a galinha dava ovos de ouro. E aí o que ele pensou? Eu quero logo, eu quero acumular, eu quero ficar rico rápido. Então, ao invés de todo dia pegar um ovinho só, o que eu vou fazer? Vou matar a galinha, abrir a galinha e pegar os ovos. Só que ele abriu a galinha, não tinha ovo de ouro lá dentro. E aí ele perdeu a galinha dos ovos de ouro. A ganância fez com que ele perdesse a galinha dos ovos de ouro. É uma história interessante, uma história que eu sei de criança. Mas quando a gente fala de leite e mel, quando a gente fala da economia divina, é claro que a gente precisa guardar, é claro que a gente precisa ter uma poupança. Não estou dizendo aqui para você gastar todo o dinheiro que você ganha, não. Eu não estou falando aqui de uma economia básica, cotidiana, doméstica ou empresarial. Mas o que nós estamos e precisamos sempre lembrar é que tudo que vem para as nossas mãos vem de Deus. De um Deus que é pródigo em abençoar. De um Deus que é fiel em nos dar. De um Deus que não deixa o justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deuteronômio 8, Deus diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos acumularam para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Se é para acumular, acumule bênçãos. Provérbios 28 diz assim: o homem fiel será acumulado ou acumulador de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Deus tem bênçãos, inclusive financeiras para quem é filho dele. Mas acima de tudo, a gente precisa aprender a guardar o coração. A gente precisa guardar a nossa salvação. A gente precisa aprender a guardar a nossa fé em Deus. Lucas 12, Jesus conta uma parábola muito interessante. Jesus conta a parábola dizendo: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema não é guardar riqueza. O problema é ficar mais preocupado do que a riqueza do que ser rico diante de Deus. Seja rico diante de Deus. Guarde a fé. Guarde o seu primeiro amor. Acumule todos os dias a alegria da sua salvação.
uma consciência limpa, as mãos prontas para servir, a humildade e a comunhão entre a igreja, a vida de oração, o prazer de vir à casa de Deus, o desejo de ouvir e ler a palavra. Esconda a sua família no esconderijo do Altíssimo. Viva uma vida dentro do padrão divino. Em outras palavras, aprenda a emanar. A maioria dos dons de Deus, dos talentos que Ele dá para a gente, são destinados para que a gente possa compartilhar e abençoar uma outra pessoa. Nós devemos ter uma fonte. A palavra maná é a mesma palavra básica para uma outra palavra que a gente conhece bem, que é manancial. Seja um manancial de bênçãos. Seja bênção para a sua casa, seja bênção para o seu casamento, seja bênção no seu trabalho. Emane bênçãos, emane alegria. Nós só emanamos bênçãos quando somos bênçãos. A verdade é que não dá para emanar bênçãos sem ser bênção. E tudo que nós podemos dar, nós recebemos de Deus. A inteligência, a sabedoria, amor, afeto, tudo recebemos de Deus. Jó 3 diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada nos céus. Mas sabe qual a coisa mais linda? Deus é o nosso manancial. Deus tem prazer de dar para a gente terra que mana leite e mel. Ele tem prazer de dar casamento feliz, a família feliz, um trabalho que nos realize, uma vida abençoada. Deus tem prazer em nos dar e trazer para nós leite e mel. Mas Ele precisa e deseja ser o nosso manancial. Salmo 36:9 diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está o manancial da vida. Em Deus está o manancial da vida. Todos os dias jorra a vida de Deus para a minha vida e para a sua vida. Todos os dias jorra a alegria de Deus para a minha vida e para a sua vida. Todos os dias. Não é algo que se acumule, é algo que a gente vive todo dia. A vida cristã é assim. Essa é a economia de Deus. O amor leal de Deus é diário. Salmo 100, no último versículo, diz assim: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 92, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Anunciar de manhã o teu amor leal e à noite a tua fidelidade. Eu acho lindo esse texto. Salmo 42 diz: concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. A gente tem um Deus que todos os dias libera um amor leal. Leal. O amor de Deus não falha. O amor de Deus não se nega. O amor de Deus é sempre leal, é sempre bom. E todos os dias de manhã a gente experimenta o amor de Deus, a gente canta o amor de Deus, e todos os dias à noite, quando o dia termina, você diz: o Senhor foi fiel, o Senhor foi fiel. Você está em casa, você está guardado, você está protegido, todos com saúde, sua casa está protegida, você pode passar a chave na porta e dormir tranquilo. E isso é fidelidade que emana de Deus, isso é alegria que emana de Deus, isso é amor leal emanando de Deus. Quando Deus é nosso manancial, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lamentações: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E o emanar fala sobre isso. É algo que flui como uma nascente de um rio. O rio fica grande, caudaloso, mas quando você vai na nascente, quando você vai no manancial, flui devagarzinho. E é de pouco em pouco. É todos os dias que a gente vai experimentando o cuidado de Deus, a bênção de Deus, a alegria de Deus, que elas se renovam a cada manhã. A bondade e a fidelidade de Deus nos seguem. Nós já cantamos isso aqui no Salmo 23. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Rios de água viva emanam do nosso interior. Quando Jesus conversa com a mulher à beira do poço, e ela começa a falar sobre a água, sobre ser, Jesus diz:
Quem beber desta água, da água que nós temos aqui no planeta Terra, já terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A palavra fonte é que um manancial. Eu e você precisamos ter esse manancial aqui dentro. A gente está muito preocupado com as coisas externas, com aquilo que eu posso acumular, com aquilo que eu posso guardar, com aquilo que eu posso ter, com aquilo que eu posso fazer, com aquilo que eu posso conhecer. Mas a gente precisa entender que o que Deus quer é que de dentro de nós emane o rio de água viva. O Espírito Santo de Deus emane rios de água viva do nosso interior. Só assim, nós teremos as nossas forças renovadas todos os dias da nossa vida. Há um texto lindo de Isaías que diz: Deus fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, quem espera no Senhor? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você pode dizer amém? Salmo 92 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, ainda darão frutos. Você percebe que esse emanar da bênção de Deus não é só quando a gente é criança. Não está restringido a um período da nossa vida, ao longo de toda a vida. E a Bíblia diz: na velhice ainda darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. O bom de quando a gente tem Deus é que assim, não importa que período da vida a gente está. Já passei Dia das Mães com todos os meus filhos perto e era muito bom. Começava o Dia das Mães, eu já acordava com eles pulando na cama, e trazendo presente, cantando e dando cartões, são lembranças muito boas. Esse é o meu primeiro Dia das Mães sem a minha mãe. Vocês sabem que ela morreu o ano passado. Já há 8 anos que eu passo o Dia das Mães sem o Tiago. Já há 5 anos que eu passo o Dia das Mães sem a Pâmela. Mas sabe o que é? Claro que dá saudade. Mas sabe o que é lindo? Eu sei que a bênção de Deus, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, é a mesma bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a vida deles. A gente olha, a bênção de Deus não tem descontinuidade. A bênção de Deus não falha ao longo da nossa vida. A nossa vida muda, a cara da gente muda, a gente envelhece, as coisas mudam, mas Deus não muda. Ele é sempre fiel, Ele é sempre bom. Ele cuida da gente da infância, a velhice, do primeiro dia do nascimento até o dia da nossa morte, porque Ele e dele emanam bênçãos todos os dias. A gente precisa aprender a olhar essas bênçãos. A gente precisa aprender a olhar para esse Deus que não está interessado em dizer: Elaine, eu te abençoo hoje, acumula aí as suas alegrias. Não, Ele todo dia tem alegria nova, todo dia tem misericórdia, todo dia precisa haver em nós um cântico de louvor ao nosso Deus. Aproxime-se de Deus e deixe Ele emanar bênçãos de Deus na sua vida. Salmo 58 diz: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Porque de Deus emanam todas as bênçãos. A gente precisa dizer como o salmista lá no Salmo 43: estendo as minhas mãos para ti, ó Deus, como a terra árida, eu tenho sede de ti. A gente canta isso. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti,
minha alma anseia por ti. Única fonte de vida tu és. Aleluia. Única fonte de vida para quem é ímpio e para quem é justo. Toda vida pertence a Deus. A vida está nas mãos de Deus. Deus tem o dia do nascimento e só Ele sabe o somatório dos nossos dias. Ele é o dono da nossa vida. E quando a gente entrega a nossa vida a Ele, todos os dias, tal qual a nascente de um rio, todos os dias vai emanar bênçãos de Deus. Todos os dias nós vamos ter alegria, mesmo nos períodos difíceis, mesmo nos momentos adversos, mesmo nos momentos mais complexos da nossa vida. Mesmo na hora da morte, a gente sente o consolo, a gente sente o amor, a gente sente a graça de Deus. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno pleno. Essa é a nossa oração todos os dias. Que Deus nos conduza por terreno pleno. Que o bondoso Espírito de Deus haja no nosso coração. Por isso nós cantaremos a bondade de Deus, que como diz o Salmo 65, coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas, emana fartura. A gente tem um Deus que cuida da nossa vida. A gente tem um Deus que é bom conosco o tempo todo. O americano diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom e Deus é bom. E é verdade, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. A fidelidade, o amor, o cuidado, a bênção, a misericórdia, tantas coisas que a gente podia falar, mas o tempo não dá. Emanam de Deus para a nossa vida todo o tempo. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.